pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista. Nesse vídeo aqui eu vou resumir como foi o meu último ano durante a minha graduação em nutrição. Assista o vídeo para você que tiver curiosidade. Deixe seu like, que para início de conversa o seu joinha é importante. Aqui embaixo você também tem o botão escrito inscrever-se, se inscreva. Do lado tem o sininho, ative o sininho. Selecione a opção todas as notificações para você acompanhar mais de perto os conteúdos que eu libero por aqui. Esse vídeo vai fazer parte da playlist Profissão Nutricionista, o link vai estar aqui embaixo. Nessa playlist você vai poder acompanhar vários conteúdos relacionados, inclusive sobre todas as outras disciplinas que eu tive. Todas, já tem um vídeo sobre cada uma delas, vai conferir. Nesse último ano, o que aconteceu? Eu tive as matérias, as disciplinas ao longo do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, ou seja, nos 6 primeiros semestres. O último ano, que foram o 7º e o 8º semestres, nesse último ano não houve mais nenhuma matéria, nenhuma disciplina. A gente já tinha visto tudo e nesse último ano o que houve foi o TCC, então a gente ficou se dedicando ao trabalho de conclusão de curso, tanto no 7º semestre quanto no 8º semestre. A grande questão é que, no 7º semestre você está começando, está dando início ao seu trabalho de conclusão de curso, onde você vai escolher o assunto que você vai querer abordar, o tema, onde você vai ter a escolha da pessoa que vai te orientar. Se você puder escolher alguém de fato, algum profissional, que seja de repente alguém que você já conheça, que você saiba que realmente tem um perfil profissional que vai realmente te ajudar, te agregar durante essa jornada, porque, gente, o papel de um orientador ou orientadora é muito importante, ainda mais para quem estiver fazendo um TCC pela primeira vez na vida, em que você não tem ainda uma experiência de como é que você vai lidar com isso tudo, por onde começar, Então, é fundamental alguém te orientando nesse sentido aí. É óbvio que existem tipos de TCC. Eu já fiz um vídeo, antes de começar a gravar aqui, eu verifiquei que tem um vídeo que eu fiz sobre como foi a minha experiência com o TCC durante a graduação. Eu fiz há 2 anos e meio atrás, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para que eu não precise repetir tudo que eu já falei nesse outro vídeo. Então, sobre o TCC, vai lá conferir, mas só adiantando que foi uma experiência que gerou grande aprendizado, tanto em relação a questão do conteúdo que eu fui fazendo no TCC, e então isso me enriqueceu bastante, mas uma experiência mesmo bacana, porque você tem ali um convívio. No meu caso foi um TCC feito em dupla, então é um convívio constante com um colega, no caso uma colega, e junto com o orientador, então você acaba fazendo um trabalho meio que em equipe, Você não faz tudo sozinho exatamente, então é uma experiência bacana nesse sentido também. É complicado, é difícil, mas no final das contas eu tive a grata sensação de receber a nota máxima, de ficar com 10 no TCC lá no 8º semestre, que é quando você entrega tanto o trabalho escrito quanto a apresentação desse seu TCC. Então ficamos, eu e a minha dupla, com a nota máxima, a nota 10, então foi gratificante no final das contas. Aí tivemos também uma outra matéria que eu não falei em nenhum outro momento, porque eu deixei para falar quando fosse falar de uma vez só, porque assim, existia uma matéria que era um programa que a minha instituição tinha de inserir os alunos da área da saúde, e a nutrição é da área da saúde, nas comunidades. Então, o que acontecia? A gente ia de tempo em tempo, eu não lembro se era a cada 15 dias, eu não lembro se era toda semana ou era a cada 15 dias, a gente ia em uma comunidade. Basicamente, a minha turma ela era dividida, então, por exemplo, se tinha 30 alunos, existiam equipes de 5 alunos, 6 alunos, e aí cada grupo desse ia para algum bairro, alguma comunidade. Então, por exemplo, a minha equipe, a gente foi direcionada a uma comunidade, a um bairro. A gente ficava em uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, naquela comunidade daquele bairro.
e a gente ficava por ali. Algumas vezes a gente não ficava necessariamente na UBS, a gente saía e ficava fazendo alguma ação pelas redondezas. Teve uma vez que a gente foi junto com um agente comunitário de saúde fazer um pouco de caminhada pelas redondezas, como eu falei, só que na verdade acompanhando o trabalho desse agente comunitário que fazia um trabalho de visitar as casas para verificar se as crianças daquelas casas estavam vacinadas, para poder garantir, por exemplo, a continuidade daquela família, de poder estar recebendo o Bolsa Família, enfim. A gente viu esse lado qual era o intuito, né, dessa disciplina? Era inserir os alunos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, porque a Unidade Básica de Saúde faz parte do SUS. Então é uma forma da gente, como estudante naquele momento da área da saúde, de nutrição que seja, mas eles também, na minha universidade, tinham esse programa em todos os outros cursos da área da saúde. Então, os alunos da saúde, de modo geral, eles tinham essa vivência, na minha visão, com o intuito disso, de inserir a gente já na realidade, na prática, como é que é. Obviamente que depois que cada um se formar, possa ser que muitos ou alguns sigam, por exemplo, a área clínica, de repente não no SUS, mas fazer a parte ambulatorial, atendendo por convênios ou atendendo particular. Talvez esse profissional não vá seguir no SUS. Mas independente disso, essa realidade que a gente já vivenciou ali foi bacana porque mostra a realidade, para que a gente não fique numa bolha. E essa matéria foi iniciada no segundo semestre, então tivemos no segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, até o final do curso, com algumas diferenças, né? Mas basicamente a gente ia lá no local, na comunidade, na unidade básica de saúde. Teve uma oportunidade bacana que eu lembro que a gente teve de atender algumas pessoas com a supervisão da professora, é claro. Então foi muito bacana esse momento ali de você sentar, atender uma pessoa, né, uma paciente, já poder exercitar um pouquinho ali dessa coisa, né, do atendimento clínico. Então, que eu resumi aí, né, dessa disciplina de integração dos alunos nas comunidades, que não teve só no último ano. Como eu falei, desde o meu segundo semestre essa disciplina existiu, só que eu preferi, quando fosse falar dela, falar assim em um vídeo apenas, né, para eu falar de uma vez só, então eu falei agora. Mas além disso, eu também tive os estágios obrigatórios, ou estágios supervisionados. São aqueles estágios que a própria instituição direciona, ou seja, não é um estágio em que eu precisei bater na porta, me candidatar, não. Aí são estágios extracurriculares que você faz se você quiser. Os estágios obrigatórios são aqueles que você precisa passar por eles para você concluir o curso. É como se fosse uma matéria, só que não vai ser uma matéria que você fica sentado e fazendo provinha, né? Você vai ficar o quê? Em campo, atuando, exercendo na prática, já que é um estágio, só que são estágios obrigatórios. São estágios que são supervisionados, então tem que ter ali, né, algum profissional acompanhando, não necessariamente vai ficar na sua cola junto com você o tempo todo, mas vai ficar de alguma forma acompanhando, até para que seja atribuído ao aluno alguma nota, né, sobre o desempenho do aluno em questão naquele estágio. Basicamente, eu vou resumir para vocês que eu passei por estágio em abrigo de idosos, passei por estágio em que a gente ficava em um local, o objetivo era, né, atender crianças. No abrigo dos idosos, a gente pôde atuar na questão de dar algumas instruções para as cozinheiras do local, de algumas coisas que poderiam ser melhoradas. A gente pôde tentar ver isso, né, como melhorar a saúde dos idosos daquele local. Teve o estágio em hospital. Esse estágio realmente foi, assim, o estágio que você realmente estava inserido em um hospital, em um ambiente, assim, totalmente formal, em que você se sente fazendo parte daquilo, você se imagina, na verdade você nem imagina, você sente como é que é se você estivesse ali trabalhando de fato. Então, para quem já quer essa área de hospital, o meu pelo menos foi assim, incrível. A profissional que supervisionou, né, o estágio, a nutricionista, maravilhosa, ela trabalhava no hospital, então na verdade ela entendia perfeitamente de tudo, porque ela trabalhava naquele hospital e aí ela ainda supervisionou a gente, no caso, então ela sabia do que ela falava ali com propriedade, porque ela realmente trabalhava não só no hospital, mas naquele hospital em que a gente fez o estágio em questão. E aí, sobre o estágio de nutrição hospitalar, eu cheguei já a fazer um vídeo também, então eu vou deixar o link desse vídeo sobre
o estágio em nutrição hospitalar aqui embaixo para que eu não precise repetir também sobre algo que eu já falei. Teve um outro estágio que eu e outros alunos ficamos em uma unidade com pacientes que tinham HIV. E assim, cada estágio tem as suas particularidades, eu estou fazendo um resuminho mesmo assim e por cima. E teve um outro estágio que foi da área de UAM, ou seja, né, Unidade de Alimentação e Nutrição, onde a gente fez isso onde? Em restaurantes. E aí cada aluno ia para algum restaurante. No meu caso, foi um restaurante muito bacana, estruturalmente falando, e ao mesmo tempo era um estágio que, no meu caso, era eu e mais uma pessoa. Então era um estágio em dupla. Então foi bem interessante. Esse estágio em específico, assim como o de nutrição hospitalar, foi um outro estágio também muito rico. Embora essa área de unidade de alimentação e nutrição não seja uma área que eu nunca tive interesse em atuar nessa área, mas ainda assim foi, na ocasião, uma experiência bacana. Ainda que desde aquela época eu já não tinha pretensão de atuar naquela área de restaurante, enfim, mas foi um estágio bacana, foi um estágio que me propiciou uma experiência de aprender realmente bastante. Então, diante da riqueza de detalhes a mais que eu posso dar nesse estágio de unidade de alimentação e nutrição, eu posso fazer um vídeo, assim como eu fiz um vídeo sobre o estágio em nutrição hospitalar. Se vocês quiserem esse vídeo também, nesse estágio que eu fiz no restaurante, me peçam aqui embaixo, porque eu acho interessante dar mais detalhes naqueles estágios em que eu tive mais riqueza de detalhes e que portanto, vale a pena, né, trazer um vídeo específico contando um pouco mais, de forma mais específica. Me peçam aqui embaixo, tá? E outra coisa que eu não mencionei, que eu deixei para mencionar quando fosse mencionar de uma vez só, são as atividades complementares. Existe uma carga horária que é atribuída para cada matéria, cada disciplina, mas também existe uma carga horária das atividades complementares. Essas atividades complementares era como se fosse uma disciplina. A cada semestre eu tinha lá atividades complementares e a quantidade de carga horária que ela precisava ser atingida. Então, da mesma forma que você não se forma se você tiver reprovado em alguma matéria, ou se você fez algum estágio e você ficou reprovado, ou se você fez um TCC e você foi reprovado, você também não vai se formar se você tiver alguma pendência nessa questão dessas atividades complementares. Basicamente, o que é isso? É você fazer, por exemplo, alguma participação em alguma atividade fora da universidade. Você assistir palestras, congressos, workshops, ou seja, algo fora e que tem alguma carga horária, algum certificado que diz, olha, Henrique participou do evento tal, no dia tal, com carga horária de tantas horas. Aí eu pegava o certificado, levava lá para o local da universidade, né, é responsável por fazer essa análise, e aí eu ia tendo essas horas computadas. Teve uma participação que eu fiz em um estágio que era tipo uma pesquisa que estava sendo feita em uma universidade federal daqui, e eles recrutaram estagiários, né, digamos assim, para fazer coleta de dados para essa pesquisa. Então eu fui lá, me candidatei, fui selecionado, então participei dessa atividade e no final eu recebi um certificado com uma boa carga horária também, que foi computada depois lá nas minhas atividades complementares. Eu fui representante de turma, então isso também computou como carga horária. Se a pessoa fizer algum estágio extracurricular, também vai contar como carga horária. Então basicamente estou dando exemplos do que você pode fazer para computar nessas atividades complementares, e basicamente é isso. Existe também essa atividade, ou melhor, essas atividades complementares que você precisa fazer por fora da universidade ou da faculdade, para que você depois também atinja a quantidade de horas que a instituição pede para você cumprir. E aí é isso. Ah, lembrei que agora de um outro local que eu também cheguei aí em alguns momentos. Mas basicamente, gente, era isso. Quando a gente ia, por exemplo, para algum abrigo de idosos, teve um que era de, tipo, uma creche de crianças, eu acho que era uma creche, ou era um abrigo, não lembro agora, mas era de crianças. A gente ia com que intuito? A ajudar na questão de orientar os profissionais na hora de fazer o preparo dos alimentos, orientar sobre a questão do armazenamento dos alimentos, orientar sobre a questão, por exemplo, nutricional. A gente fazia às vezes ações de educação nutricional, fazia cartazes e explicava sobre algum determinado assunto, ou seja, fazer orientação nutricional de diversas maneiras, em diversas áreas dentro da nutrição.
a gente exercia a questão da avaliação nutricional na prática. Então teve cada estágio o seu momento, né? A gente pôde fazer a avaliação nutricional em crianças, teve a possibilidade de fazer a avaliação nutricional em idosos, quando foi o estágio ali no abrigo de idosos, e por aí vai. Acho que deu para entender de forma resumida, né? Eu tentei resumir. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários me diga o que você achou. Qualquer dúvida, tá? Que tenha ficado, pergunte. Deixo as minhas redes sociais aqui embaixo para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo e qualquer vídeo que você assista aqui que você goste, compartilhe. Aqui na tela no meio já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.